Depois das férias e do carnaval, muitos consideram hoje a primeira segunda-feira útil do ano. Com a nova fase, vem também metas, desafios e cobranças próprias de cada um. Não é incomum surgir junto a angústia, essa sensação estranha de não estar no seu lugar. Quem explica como lidar com esse sentimento é a psicóloga Renata Feldman. Boa noite, Renata. Boa noite, Raquel. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Renata, o ano está, enfim, começando, páginas em brancos por vir, e aí as pessoas estão angustiadas. Estranho surgir esse sentimento nesse momento do ano, não? É porque, de fato, quando vem o começo, né, assim, na prática, né, acabou férias, carnaval, então as pessoas realmente precisam enfrentar essa realidade, né, dos projetos a serem realizados, do que foi prometido desde o ano passado, talvez. Então as pessoas, algumas, ficam meio perdidas. Para onde que eu vou? Especialmente se esses planos não estão muito alinhados, se não há muita certeza dentro de cada um, a dúvida vem e com ela a incerteza, a insegurança. E se a autoestima não é muito bem, né, nutrida, centrada, a pessoa pode realmente ficar muito angustiada nesse começo. Qual é a diferença entre ansiedade e angústia? Elas estão muito próximas, né? Mas a pessoa ansiosa, ela está pensando muito no futuro, um futuro até que pode ser próximo. Nossa, e se eu não passar no vestibular? E a cirurgia que eu vou fazer? E será que ele vai me ligar? Ela é uma ansiedade muitas vezes silenciosa, né? Muito de cada um. Mas quando essa ansiedade ela começa a ficar muito forte, ela derrama. Então a pessoa entra num auge dessa ansiedade e aí essa ansiedade ela passa a ser visceral. O corpo vai gritar essa ansiedade, né? É uma palpitação, uma taquicardia, uma sudorese, uma dor de estômago, uma tensão muscular, dor de cabeça. E aí é preciso olhar com carinho para isso. Assim, nossa, a minha ansiedade eu já não estou tendo controle sobre ela. E aí o pessoal de casa pode estar pensando, tem como evitar? Olha, é preciso se conhecer muito, né? Então, quando essa ansiedade começar a surgir, né, nos pensamentos, na insônia que às vezes pode vir, ou na maneira de se alimentar, estou comendo muito rápido, estou comendo demais, eu nem estava com fome, é hora de se avaliar, de refletir. Por que que eu estou ansiosa assim? O que que está acontecendo comigo? Né? E buscar ajuda mesmo, assim, às vezes é um amigo próximo que vai te falar, olha, eu acho que você está ansiosa assim porque você quer muito aquele emprego, mas calma, eles vão te ligar, enquanto isso, você precisa esperar, a sua parte você já fez. Então a pessoa precisa olhar para essa ansiedade, saber qual o tamanho dela, a causa dela, né? E trabalhar o pensamento, porque o pensamento ele vai fazer com que essa pessoa se sinta melhor ou pior. Então, diante de um mesmo fato, que é o primeiro emprego, por exemplo, nossa, eu preciso muito desse emprego, eu preciso muito trabalhar. Se eu pensar, mas não vai dar certo, é muito competitivo, tem muita gente querendo a mesma vaga, eu não sou tão boa assim de serviço, essa pessoa vai se sentir angustiada, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir impotente, incapaz. E aí ela pode realmente sofrer essa ansiedade, essa angústia na pele. Mas se, por outro lado, diante do mesmo acontecimento, um primeiro emprego, ela se sente confiante, eu trabalhei muito por isso, meu currículo é bom, eu ainda não tenho muita experiência, mas eu tenho uma boa apresentação, eu estudei muito para isso, eu vou conseguir, ela já vai se sentir melhor. Né? Então, é a maneira de olhar para o mundo, olhar para as coisas, olhar para os próprios projetos, olhar para o próprio começo efetivo de ano, que pode deixar essa pessoa mais tranquila na vida dela. E é preciso mudar esse olhar, inclusive, se a causa for genética. Sim, se a causa for genética, se já houver aí uma predisposição à ansiedade, né, aí essa pessoa realmente precisa tomar mais cuidado, né, porque ela aprendeu, de alguma forma, pode ter aprendido no meio dela, social, no ambiente em que ela foi criada, a ver essa ansiedade. A ansiedade é uma coisa quase que pega, né, ela é contagiante, né, e se isso ainda há no DNA dessa pessoa, ela vai ainda ficar mais suscetível a se sentir angustiada, às vezes até a ter um transtorno de ansiedade, né, um ataque de pânico. Né? Hoje, essa angústia, se não é tratada e se ela entra no nível da patologia, ela pode virar realmente um ataque de pânico. A pessoa tem pavor de si mesma, ela tem pavor de sair na rua, ela tem muito medo de morrer, de enlouquecer, e aí essa pessoa fica paralisada.
E aí a chance dela conseguir essa vaga de emprego, por exemplo, fica muito mais difícil. Agora, muita gente diz assim, não tem como resolver essa situação porque eu estou presa a problemas do passado. Problemas do passado ou do presente, né? Como se libertar dessas situações? Isso é muito comum. Problemas do passado estão lá no passado. É preciso se libertar deles, é preciso deixá-los ir. Mesmo que a pessoa precise se debruçar sobre eles novamente. Algumas pessoas apenas viveram esses problemas, mas sem elaborar o luto que precisava vir deles. Não só apenas luto porque alguém morreu, mas porque houve perdas no caminho, uma perda amorosa, um desencontro profissional, né, um emprego que não veio, ou uma perda de emprego. São vários os motivos que podem levar essa pessoa a ficar agarrada lá atrás se ela não elaborar isso. Então, muitas vezes, vai ter que olhar para esse problema que ficou lá atrás e chorar tudo de novo, ou então chorar o que não foi chorado, né, porque aquilo ficou guardado ali e uma hora o coração não aguenta. Ele vai realmente ficar exprimido de tanta dor, né? E ele precisa chorar. E é preciso diferenciar, né? Os traumas do passado do presente também. Sim, porque senão embola-se um problema no outro, né? O presente é a vida nos chamando a continuar, a seguir em frente, né? Amanhã o despertador vai tocar, né? O sol vai brilhar de qualquer jeito ou vai chover, mas é a vida te pedindo para seguir em frente. Você tem horário, você tem que levar crianças na escola, você tem o seu chefe te esperando, você tem que fazer o café da manhã, você tem que fazer o almoço. Quer dizer, a vida nos chama a continuar. Se a gente ficar só olhando para trás, paralisada lá atrás, essa angústia ela pode crescer, né? E pode paralisar ainda mais essa pessoa. Com certeza. Renata, você tem um blog em que você fala da vida, você discute sobre isso. Qual que é o endereço? Vamos passar para o pessoal? renatafeldman.com.br. Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima noite para você. Igualmente, eu que agradeço. E o Notícias de Minas termina aqui.